polígonos regulares, basicamente, que nós vamos trabalhar no segundo ano para a geometria espacial, o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular, que você já viu ano passado. Isso é só uma revisão. Gente, vamos basear tudo isso em xoxinho e robustinho, para tudo ficar mais fácil para você, tá bem? Olha lá, triângulo equilátero, inscrito na circunferência, tem raio R. Primeira providência, vamos marcar logo esse raio. Quando você marca esse raio, ele exatamente coincide com a bissetriz aqui, ó, que divide esse ângulo em duas partes congruentes. Como a gente sabe que o ângulo interno do triângulo equilátero é de 60 graus, então a bissetriz divide ao meio. E aí aqui vai ficar quantos graus? Muito bem, 30. E aí fica muito fácil agora. Se eu pegar a distância do centro até o lado, como é o nome dessa distância? Distância do centro ao lado de um polígono regular, a apótema. Então, gente, mas só que esse triângulo não virou xoxinho? Ah, então, se a hipotenusa de xoxinho mede R, o apótema, que é oposto a 30 graus, vai medir quanto? A metade do raio. Tá vendo como é fácil? R sobre 2. E o cateto adjacente vai ser o cateto oposto vezes a raiz de 3. R sobre 2, raiz de 3. Então, a medida do apótema, metade do raio. E a medida do lado? Gente, é o dobro desse cateto. Mas essa parte vai ser congruente a essa, porque vai ser a mesma divisão. Se essas duas partes são congruentes, então vai dar o dobro disso. 2 vezes R sobre 2, raiz de 3, que vai dar o quê? Eu quero que você entenda que nós não estamos aqui levando você a decorar essas fórmulas. Eu quero que na hora você pegue o triângulo equilátero, vá dividindo ao meio, traçando o raio, usando a técnica de xoxinho. E aí você vai achando tudo que precisa. Gente, a altura é a parte facílima. Ó, a altura é a soma deste segmento, que é o próprio raio, mais meio raio. Então a gente diz que a altura é um raio com meio raio. E algumas pessoas dizem, Maria, eu aprendi a falar alemão. Porque um raio com meio raio, um raio com meio raio que dá um raio e meio, não é não? Então grava isso. A altura do triângulo equilátero. Um raio com meio raio que dá um raio e meio. Tá vendo? E a área, todo mundo sabe, só revisando. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas isso em função do lado vai dar o quê? Lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso aqui você já viu no primeiro ano, é só uma revisão. E como a gente trataria o quadrado? Gente, a mesma ideia. Vou ligar o vértice ao centro, tá vendo? Aqui, ó. Traçando essa diagonal, dá para ver que aqui é o raio, dá para ver que aqui é o raio. E também dá para ver que aqui é o raio, ó. Então, que conclusão a gente tira? Raio, raio, e este ângulo é chamado ângulo central. Gente, quando eu dividir isso aqui, ó, vão dar 4 partes congruentes. Então, quanto mede o ângulo central do quadrado? 360 graus, dividindo em 4 partes, vai dar quanto? 90. E aqui é um caso simples e direto de robustinho. Ó, 90 graus, R. R, quanto mede a hipotenusa de robustinho? Então, de novo, 90 graus, R, R, robustinho. Aqui vai dar um ângulo de 45, tá lembrando agora? Aqui outro ângulo de 45. Então, R, R, a hipotenusa mede R raiz de 2. Então, o lado do quadrado em função do raio é o raio vezes a raiz de 2. Novamente, trabalhando com você para alertando você para não decorar. Isso não é para decorar, é para você traçar e na hora ver como faz para achar o lado em função do raio. E agora, apótema. Gente, esse é o mais fácil que existe.
O apótema, de novo, é a distância do centro ao lado. Então, daqui para aqui, é óbvio que é a metade do lado. Metade do lado. Então, R raiz de 2 dividido sobre 2. Tá vendo? E a diagonal D? A diagonal D, coisa mais fácil, coincide com o diâmetro da circunferência. 2R. Ou a gente também pode dizer que é o lado vezes raiz de 2. Isso você já viu no primeiro ano, é só uma revisão. Gente, a mesma ideia nós podemos usar para o hexágono regular. O hexágono regular é o terceiro polígono regular que a gente quer que você saiba. Ó, a mesma ideia dos outros. Vamos traçar segmentos que vão de um vértice até o centro. Quando nós fizemos isto, este segmento nada mais é que o quê? O raio da circunferência circunscrita. Aqui também é o raio. Gente, só perceber. Quanto seria esse ângulo central do hexágono regular? Do mesmo jeito que a gente fez no quadrado. 360 graus divididos em 6 partes iguais. Então, cada uma delas daria o quê? Muito bem, 60. Gente, esse triângulo aqui é isósceles, não é não? Grava isso. O único triângulo isósceles que tem 60 graus é o triângulo equilátero. Por que vê? 60 graus. Para completar os 180, está faltando quanto? 120. Dividindo em duas partes congruentes, vai dar o quê? 60, 60. Tá vendo? Então, o hexágono regular ele é formado por 6 triângulos equiláteros, revisando aquilo que você já viu no primeiro ano. E aí, precisamos descobrir quanto mede o seu lado. E aí? O lado dele, gente, coincide com o quê? Se é um triângulo equilátero, é o próprio raio. Tá vendo? E o apótema? Relembrando, apótema é a distância do centro ao lado. Distância do centro ao lado. Gente, quando nós fazemos isso, o que é que aconteceu com o ângulo de 60 graus? Foi dividido ao meio. Aí virou 2 triângulos xoxinho, na mesma categoria do triângulo equilátero. Então, a mesma ideia. Se aqui é R, este cateto é a metade da hipotenusa, porque está oposto a 30 graus. E o cateto adjacente, que é o que nos interessa, que é o apótema, ele vai medir quanto? A metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Tá vendo? Então, do jeito que a gente fez no triângulo equilátero. Então, o apótema R sobre 2, raiz de 3. Não canso de falar para você, olha, não é para decorar. Isso é para você aprender a, na hora que tiver a figura, desenhar, traçar xoxinho, robustinho, quando for o caso, e conseguir terminar facilmente, sem decorar nada. E a área? Gente, muito fácil. Ele não é composto por 6 triângulos equiláteros? Então, 6 vezes a área do triângulo equilátero. E qual a área do triângulo equilátero que a gente viu? Lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Bem fácil, né? Então, revisamos aí os 3 polígonos regulares importantes que nós vamos trabalhar nas figuras tridimensionais, nos sólidos da geometria espacial. Gente, sobre o assunto de revisão que nós fizemos, geometria plana, que foi para espacial, né, que é a base, polígonos regulares, tarefa de casa, livro 1, não é o 3, livro 1, página 197, questões 134, 135, 136, 137, 138, certo? Fazer essa tarefinha aí sobre polígonos regulares, ok?